Todo começo de ano parece igual. A gente senta, pensa, escreve, planeja, sonhos novos, metas novas, expectativas novas. Parece que existe uma pressa silenciosa, uma cobrança para dar certo, para ir mais rápido, para não ficar para trás. Mas nem sempre o problema é a falta de planos. Às vezes é o excesso deles. E o coração vai ficando fora do lugar. Antes de acelerar os passos, Deus quer alinhar o coração. Antes de decidir o caminho, Ele quer ajustar a direção. E se antes de planejar mais um ano, você parasse para alinhar sua vida com Deus? Graça e paz, amados. Amém? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na 2 Reis, no capítulo 20, e nós vamos ler verso 1 ao verso de número 11. 2 Reis, capítulo 20, verso 1 ao verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias, você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: prepare o emplasto de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu a este, você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria.
disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Amós. Amado, nós temos nesses dias pensado, nesse início de ano, sobre a necessidade de termos uma vida alinhada. E já pensamos nos domingos anteriores sobre alinhar a nossa vida através de uma vida de oração, alinhar a vida através da santidade, alinhar a vida através da palavra, alinhar a vida através dos relacionamentos, e hoje é sobre alinhar a nossa vida na família, alinhando a família. Nós vamos ver na palavra de Deus, como você já ouviu aqui, mas aqui não temos toda a informação sobre a vida desse homem, desse rei, chamado Ezequias, para que nós tenhamos uma ideia mais ampla, melhor, a respeito do rei Ezequias. Nós precisaríamos ler também 2 Crônicas, capítulo 29 ao capítulo de número 32. Precisaríamos também olhar para o livro do profeta Isaías, capítulo 36 ao capítulo de número 39. E aqui temos então um resumo, apenas parte da história da vida desse homem chamado Ezequias. Como nós vamos ver na palavra de Deus, amados, Ezequias, ele tinha sido um homem bem-sucedido. Um homem bem-sucedido como rei. Nós vamos olhar na palavra de Deus essa noite, nós vamos perceber o rei Ezequias, através da vida desse homem, o reino de Judá, ele experimentou um dos melhores tempos da antiguidade. A Bíblia chega a declarar que antes do rei Ezequias e depois do rei Ezequias não houve outro rei igual a ele. Pela maneira como ele expandiu o reino de Israel, o reino de Judá, melhor dizendo. E esse homem, então ele foi bem sucedido, ele demonstrou um amor, uma dedicação muito profunda, muito grande, um zelo muito grande com a casa do Senhor. Nós vamos olhar na palavra de Deus. Mas talvez, amado, não sei se era por causa das preocupações externas, com o palácio, com o templo, que aquele homem negligenciou a sua família. Não temos muito relato na Bíblia sobre a família do rei Ezequias. Quem foi a sua esposa? Apenas nós vamos olhar na palavra e nós vamos descobrir através da palavra que ele teve um filho chamado Manassés. E Manassés foi o rei que sucedeu ele depois da sua morte no reino de Jerusalém. Não temos muitas informações a respeito desse homem. Esse homem bem-sucedido lá fora. Mas houve um momento em que o Senhor, ele direciona a vida do profeta Isaías para entregar uma palavra para aquele homem. Olhando do ponto de vista dele como rei, como um homem dedicado às coisas do reino, com as coisas do templo do Senhor, ele poderíamos dizer, amado, que ele era um homem irrepreensível. Mas ele negligenciou a sua casa.
mas ele negligenciou a sua família. Uma das virtudes, amado, que nós temos, uma das grata satisfação, é de ter uma casa, um lugar, de ter uma igreja para congregar. E quando nós, então, chegamos aqui na igreja para adorar, você senta aí no seu lugar. Eu tenho certeza, amado, através do louvor, através da palavra, Deus, Ele nos orienta, Ele fala conosco, Ele traz a nossa lembrança, Ele lembra a nós de algumas coisas que nós podemos esquecer. E aqui nós somos lembrados. Coisa que nós não podemos esquecer, mas que muitas vezes nós esquecemos. Coisa que nós não poderíamos negligenciar, mas muitas vezes negligenciamos. Por causa de tantas coisas que nos envolvem. Eu quero pensar então sobre essa experiência desse homem. Mas antes de pensar nessa doença desse homem, desse rei chamado Ezequias, eu convido você a pensar numa outra doença. Essa doença foi uma doença específica, direcionada ao homem, a esse rei, ao rei Ezequias. Mas a palavra do Senhor nos diz que há uma doença que não era uma preocupação somente do rei Ezequias, mas uma doença que tomou conta de todos nós, que tomou conta de mim, que tomou conta de você, que tomou conta de cada um de nós, e nós precisamos nos lembrar. Especialmente eu quero convidar você nesta noite, que ainda não confessou o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, verso de número 23 e de número 24, Paulo escreve dizendo a respeito dessa doença que tomou conta de todos nós, que entrou na nossa vida e faz parte da nossa história. E essa doença comum a todos nós se chama pecado. E Paulo então lhe diz no verso de número 23 que todos pecaram. Todos pecaram, indistintamente, homem, mulher, jovem, idoso, seja adolescente, a Bíblia diz que todos pecaram. E é interessante, aproveitando aqui a oportunidade, a Bíblia diz que Ezequias, Deus havia designado uma sentença para o rei Ezequias, onde o rei Ezequias ele deveria colocar a sua casa em ordem, porque ele ia morrer. Ele estava doente, aquela doença então veio para matar o rei Ezequias. E a Bíblia diz que por causa do pecado nós também fomos contaminados por essa doença que gera morte eterna, separação eterna de Deus. Usando aqui essa experiência do rei Ezequias, ele era rei. A Bíblia está dizendo que por causa dessa doença, Ezequias seria destituído do seu trono. E essa doença que Paulo fala aqui, ela nos destituiu, perdemos o direito de sermos considerados filhos de Deus. É como alguém que tinha o direito a uma herança, mas perde o direito a essa herança. Paulo diz que por causa do pecado nós perdemos o direito de herdar a vida eterna.
que agora só pode ser conquistada de novo através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não há outra maneira de que eu e você possamos ser reconciliados, de nós adquirirmos novamente esse direito, o direito de sermos chamados filhos de Deus, a não ser pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. A Bíblia diz que esse homem, o rei Ezequias, ele estava pronto, ele estava na véspera de ser destituído, de ser destronado, por causa daquilo que o profeta Isaías anuncia a ele. E fala para o rei o que ele precisava fazer. E da mesma maneira, amado, como ele precisava dessa orientação do profeta, o apóstolo Paulo nos orienta. Se nós, eu e você, todos nós pecamos e por causa do pecado nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas a mesma palavra nos apresenta de que nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele conquistou por nós o direito novamente de sermos chamados filhos de Deus. O primeiro passo para esse homem consertar a sua vida, ele precisava colocar em ordem a sua casa. E muitas vezes, amado, nós queremos colocar muitas coisas em ordem na nossa vida. Mas muitas vezes nós não colocamos em primeiro lugar a nossa vida em ordem diante de Deus. E aí nós lutamos de maneira talvez até interminável. Mulheres querendo melhorar o seu lar. Maridos querendo melhorar a sua família. Mas negando o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. O apóstolo Paulo fala que este é o remédio. Esta é a solução. E por isso, amado, em primeiro lugar, então, eu preciso ter consciência. Se há alguma coisa que está em desordem na minha casa, na minha família, primeiro eu devo colocar a minha vida em ordem diante de Deus. Porque o pecado nos separou. Porque o pecado nos tira da presença de Deus. Porque o pecado nos destituiu do direito. E agora Cristo, através da cruz do Calvário, conquista novamente o meu e o seu direito de herdar a vida eterna. Através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus por intermédio da redenção que há em Cristo Jesus. E quando o profeta Isaías, lá no capítulo 55, verso de número 6, ele diz: busquem ao Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Eu quero dizer uma palavra para você que está na plenitude da saúde. Hoje, nós temos um ministério na igreja voltado para o nosso pessoal da terceira idade. E uma coisa, amado, nesse tempo tem me chamado já muita atenção. A nossa reunião dos 60 mais é na sexta-feira, 4 horas da tarde. E a gente reúne para ler a Bíblia, compartilhar da palavra,
cantar os hinos antigos do cantor cristão, orar uns pelos outros. E uma coisa tem me chamado muita atenção. Essas pessoas, elas carecem, elas têm uma dependência muito grande. Elas têm uma dependência muito grande. Uma hora eu ligo para uma e dizendo, irmã, você vai na reunião? Ela diz assim para mim, pastor, hoje não vou porque a labirintite está muito atacada. De repente eu ligo para outro assim, irmão, hoje você vai, a nossa reunião, 4 horas da tarde, eu passo na sua casa. Aí o outro diz assim para mim, pastor, a pressão está desregulada, eu já tomei remédio, estou aqui deitado. Querido e querida, preste atenção. A Bíblia está dizendo para mim e você, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Essas pessoas, elas hoje não dependem. Elas querem, mas elas não podem. Você que está em plena saúde, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Mas um dia talvez você vai desejar vir à igreja e você vai dizer, pastor, hoje não vai dar porque a pressão, a labirintite, a diabetes, a dor na coluna, né? O bico do papagaio, o bico do periquito, né? E tanta coisa, né? Perturbando a saúde, tirando a alegria, né? Prendendo a pessoa. Isaías estava dizendo para o povo da sua época, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busquem ao Senhor, clamem pelo Senhor enquanto está perto. Isaías é vocacionado por Deus para levar uma palavra para o rei Ezequias. Ezequias, ponha a sua casa em ordem. Porque dessa doença que você está acometido, você não levantará, você vai morrer. O tempo de Ezequias estava passando. Talvez o rei Ezequias olhava para o palácio estava bem organizado. Ele olhava para o templo estava bem organizado. Mas a sua casa, mas a sua família estava desorganizada. E a palavra do Senhor era bastante clara, bastante explícita para esse homem. Coloque a sua casa em ordem. No Evangelho segundo escreve Lucas, no capítulo 12, verso de número 20, a palavra do Senhor conta-nos a história de um homem. E a história desse homem é mais ou menos assim. Um homem trabalhou muito, produziu muito, e agora ele havia dentro dele uma preocupação. Ele não sabia o que fazer com tanta coisa que ele produziu. Ele não sabia o que fazer com tanta coisa que ele havia angariado, que ele havia adquirido. E esse homem, então ele conversa consigo mesmo, dizendo, eu já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar esse celeiro pequeno e vou construir um celeiro bem grande, um celeiro bem maior. E aí depositarei o que a terra produziu, o que eu adquiri, o que eu comprei, e direi para a minha alma, alma, regala-te, folga-te, alma, celebra, alma, desfrute da vida. Lucas capítulo 12, verso de número 20, a palavra do Senhor diz, louco, esta noite Deus pedirá a tua alma.
Então, para quem ficará tudo que você preparou? Esse homem, ele não estava sendo censurado, porque ele trabalhou muito, porque ele produziu muito, porque ele ficou muito rico. Não, amado, não é esse o problema. O problema desse homem contado nessa parábola de Jesus é que esse homem, ele havia esquecido da sua alma. Ele havia esquecido do que eu e você não podemos esquecer, mas que ele havia esquecido. O problema desse homem é que ele havia dedicado todo o seu tempo, toda a sua energia, todo o seu trabalho para adquirir riquezas, para construir, para adquirir patrimônio, mas ele havia esquecido que tinha uma alma. E por isso eu disse na abertura do culto, quando nós damos essa oportunidade de estar aqui no domingo, eu e você somos lembrados por Deus de coisa que talvez a gente comece a esquecer. Ou talvez está bem fraco dentro de nós. É como se a gente agora recebesse e abastecesse essa lâmpada que está quase apagando, que está fazendo a gente viver como o rei Ezequias, preocupado com o templo, preocupado com o palácio, preocupado com o seu reino, preocupado com os seus relacionamentos internacionais, preocupado com as coisas e a sua família em desordem. Ou como esse homem que trabalhou, e muito bem, esse homem não está sendo ali repreendido porque era um homem trabalhador. Devemos trabalhar porque do suor do nosso rosto nós vamos comer o nosso pão. E em casos excepcionais, viver na dependência de governo. Mas a maneira bíblica é ser sustentado pelo seu trabalho. É ser sustentado, é construir, isso é bom, isso é maravilhoso. Ezequias não é repreendido porque ficou rico. Ele está sendo repreendido porque esqueceu da sua família. Esse homem aqui da parábola, ele não está sendo repreendido também porque ficou rico, trabalhou muito. Ele estava sendo repreendido porque ele esqueceu da sua alma. Esqueceu da sua alma. Nós cantamos antigamente nas nossas igrejas, ao findar o labor desta vida, quando a morte enfim chegar. Que destino há de ter a tua alma? Que destino há de ter a tua alma? Você que levanta cedo, trabalha até ao anoitecer, domingo após domingo, semana após semana. Mas na hora, esse homem, ele é chamado aqui na parábola de insensato, que é uma outra sinônimo da palavra louco. Aquele homem havia enlouquecido. Ele estava louco, ele estava sedento, ele estava insaciável em construir, em adquirir, em ter. Mas estava deixando a sua alma de lado. E muitas vezes, amado, nós também podemos deixar de lado a nossa família. Nós podemos deixar de lado, vai deixando de lado. E quando a gente para pensar na família, a coisa está pior do que a gente imagina.
Porque a gente não para pensar na família. Eu sempre me emociono muito grande, assim, amado, de pensar sobre o valor da nossa família. E quando a gente mais que você passa por alguns perrengues na vida, você aprende a valorizar mais a sua família. Quantas vezes eu fui abençoado pela vida dos meus filhos, pela vida da minha esposa, agora pela vida dos meus netos. Amar a família, cuidar da família. Você tem cuidado bem da sua família? Você teria coragem de olhar para a sua esposa e perguntar para ela, bem, eu tenho cuidado bem da nossa família? Olhe para ela e pergunte para ela. E você, mulher? Olha aí para o seu marido e pergunta, né? Eu tenho cuidado bem da nossa família, meu bem? Ou você teria algum medo? Então, se tem alguma reserva, faça lá em casa. Né? E depois chama o Solânio para ir lá. Né? Chama o Solânio para ir lá. Nós precisamos, amados. Ezequias estava tomado pelas preocupações com o reino, com o templo. E de repente a palavra do Senhor é, põe em ordem a sua casa. Esse homem aqui da parábola, ele também estava igual a Ezequias. Ezequias esquece da sua família. Esse homem esquece da sua alma. 2 Crônicas, capítulo de número 33, 32, verso 24 e verso de número 25 diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu, dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Nós cantamos hoje à noite que tudo é por Ele, amado, e para Ele são todas as coisas. A Bíblia diz que o problema do rei Ezequias, a própria palavra fala, que ele tornou-se orgulhoso. Ele se tornou como aquele homem aqui da parábola contada por Jesus, conforme li para você em Lucas capítulo 12, verso de número 20, a história desse homem. Esse homem ali da parábola, ele se tornou um louco. E a Bíblia diz que Ezequias, ele se tornou orgulhoso. Loucura e orgulho. Orgulho e loucura. Normalmente, uma coisa atrai a outra. Porque o orgulho é uma doença. O não reconhecer que eu preciso de Deus é um orgulho. É um orgulho. Pode ser outras coisas também, mas geralmente é um orgulho. Eu não preciso. Eu dou conta, eu sou capaz, eu resolvo, eu faço, eu compro, eu vendo. Louco, esta noite Deus pedirá a tua alma e o que tens preparado. Ezequias estava lá também orgulhoso com as suas conquistas, com seus resultados. E agora a Bíblia diz que ele não reconhece, ele não correspondeu à bondade como ele foi tratado. Cada dia, amado, o Senhor me convida a mim e convida a você, meu amado, a minha amada, a dizer e agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado, porque tudo que eu tenho, tudo que sou, foi o Senhor quem me deu. É verdade ou não é?
tudo que você tem e tudo que você é, foi o Senhor quem te deu. É verdade? Mas ele não reconheceu. A Bíblia diz que ele não reconheceu. E aqui talvez, amado, era uma das explicações do orgulho. O orgulho estava levando o rei Ezequias à morte. Hoje, amado, as pessoas, elas estão lutando, assim, podemos dizer, amado, por distanciar de Deus e achar que está tudo bem. Vir à igreja ou não vir à igreja também não faz diferença. Seria por orgulho? Seria por loucura? O que seria? Mas o que nós também não podemos esquecer, amado, que muitas vezes, vislumbrados com as possibilidades das grandes conquistas, podemos perder tesouros inestimáveis. Vislumbrados com as possibilidades das grandes conquistas, podemos perder tesouros inestimáveis. Qual é o seu maior tesouro? O nosso maior tesouro é Cristo. O nosso maior tesouro é Cristo. Mas vamos pensar aqui no nosso relacionamento, mano. O meu maior tesouro, amado, aqui na terra é minha família. A minha família é um tesouro que não tem preço. Os meus filhos. Muitas vezes, amado, nós distanciamos dos nossos filhos. O coração do pai distancia do coração do filho. O coração da mãe distancia do marido, o coração do marido distancia do coração da esposa. Lares que não conversam. Quem sabe até no domingo tem dificuldade de sentar-se juntos à mesa. Cada um come numa hora, cada um come quando quer. Não há mais um encontro da família, onde papai e mamãe oram juntos, leem a Bíblia juntos. Talvez, amado, um pouco dessa loucura, desse orgulho, desse homem, do rei Ezequias. Nós precisamos estar atentos e vigiar nosso próprio coração. Porque de repente nós podemos perder tesouros inestimáveis que nós não podemos perder. E esse homem estava perdendo. A ordem de Deus para o rei Ezequias não era: põe em ordem o templo. A ordem de Deus para Ezequias não era: põe em ordem o palácio. A ordem de Deus para o rei Ezequias era: põe em ordem a sua casa. A sua casa está desalinhada. A casa do rei Ezequias estava, a família estava desalinhada. O palácio estava alinhado. O templo estava alinhado. Mas a casa não estava alinhada. A família não estava alinhada. Põe em ordem. Segunda Reis, como eu já falei, amado, fala desse homem, desse rei, do rei Ezequias, que nunca, depois dele, nem antes dele, houve um rei igual. Segunda Reis 18, verso de número 5.
A Bíblia lembra dele como não teve outro rei igual. Mas eu quero perguntar para você, papai, eu quero perguntar para você, mamãe, como você quer ser conhecida? Ou no futuro, como você quer ser lembrado? Ezequias, naquela lista de reis de Judá, a Bíblia diz que não houve um melhor do que ele, nem antes e nem depois. E assim ele é conhecido. Como que você quer ser conhecido? Muitas vezes, amado, nós podemos olhar para a vida de uma pessoa, dizer, se ela é professora, ela é conhecida como uma boa professora. E nós devemos zelar por isso, sim. Isso é muito importante para nós que confessamos a Jesus, somos crentes. Muitas vezes alguém olha para o homem e diz, olha, esse homem é conhecido como um empresário, muito bem sucedido. Mas aí, vamos lá para a casa dele? Vamos lá para a família dele? Para perceber que isso também, essa realidade, boa professora, bom empresário, lá dentro da casa, ele também é conhecido como um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe. Deus olhava para a casa, para a vida do rei Ezequias. Como rei, ele era bem sucedido. Ele era bem destacado. Mas a sua casa estava em desordem. A sua família estava desalinhada. A Bíblia diz que esse homem, ele colocou em ordem o templo. A Bíblia diz que ele abriu as portas do templo. O templo estava fechado quando o rei Ezequias abriu. E Deus não reprova esse homem porque ele reabriu a porta do templo. Antes, pelo contrário, ele é bem lembrado por causa desse feito. Ele abriu a porta do templo, ele convocou os sacerdotes e levitas para uma vida de consagração. Ele ordena que todas as coisas impuras fossem retiradas do templo e que voltassem a oferecer sacrifícios do Senhor. Ele é bem lembrado por causa disso. Ele não é condenado por causa disso. Pelo contrário, ele é exaltado, ele é reconhecido pelo seu trabalho. Como eu e você devemos ser, socialmente falando, uma pessoa de boa referência. Esse dia nós temos estudado e perguntado como um bom testemunho ajuda a igreja. O bom testemunho ajuda a igreja. Porque as pessoas sentirão-se despertadas para pertencer àquela igreja. Elas vão perceber que essa igreja é um lugar saudável, é um lugar agradável para eu estar, para minha esposa estar, para meus filhos estarem. Mas a sua casa é um lugar também agradável de se estar? Eu sempre gosto, amado, de lembrar. Eu acho que isso é um pouco de trauma ainda de infância. Ainda é coisa assim muito forte dentro de mim. Sempre quando eu ando aí pela rua, e aí assim, no final do dia, 17 horas, 19 horas, 20 horas, fazendo caminhada muitas vezes. Aí de repente a gente passa em frente a um boteco. Aí você lá vê um monte de homem no boteco. Aí vem aquela pergunta assim para mim,
de mim para mim mesmo, né? Será que estar num boteco para esse homem é mais agradável do que estar na sua casa? De estar junto com a sua família? Por que, de repente, o boteco é mais agradável do que a sua casa? A mesa de sinuca é mais agradável? A reunião do clube é mais importante do que a sua família? Por que isso? Por que talvez você não tenha prazer de voltar para a sua casa no final do dia? E procura protelar a chegada, e sempre tem hora extra todo dia para trabalhar, e a esposa abandonada. Os filhos, muitas vezes, não temos tempo de sentar para ajudá-los a fazer a sua tarefa, porque estamos ocupados demais. Queremos ganhar o mundo, queremos comprar, queremos adquirir. Como eu disse, não é errado você fazer isso, mas você não pode fazer isso e negligenciar a sua família, negligenciar a sua casa, negligenciar o seu lar. Esse homem, ele fez tudo isso, né? A Bíblia diz que eles se alegraram tanto, 2 Crônicas, capítulo 30, verso de número 23, que o povo se alegrou tanto por celebrar, por voltar a celebrar a Páscoa do Senhor. E depois de celebrar por 7 dias, resolveram prorrogar e celebraram por 14 dias, porque a festa estava muito boa, porque aquela coisa estava ali, amado, emocionando o coração deles. Eles lembravam ali, amado, quanto tempo deixaram de celebrar a Páscoa do Senhor. Essa mesma celebração na igreja também precisa acontecer na sua casa. Você talvez não sabe cantar, é uma negação na área do louvor, igual o pastor Manuel, mas liga aí no celular para se alegrar. Eles se alegravam, a Bíblia diz que eles se alegraram e celebraram de maneira tal que resolveram a prorrogar. Então, amado, que haja esse motivo de eu e você cada dia celebrar a alegria, Charles, de estar junto com a sua amada e de levar ela de vez em quando para passear, né? Ela esse dia tirou a foto do passeio dela, né? De que voando, irmão. Oh. Né? Celebrar, amado. A gente se preocupa tanto. Esse homem, esse louco, a Bíblia diz que ele havia construído, havia adquirido, mas a Bíblia fala assim: meu amigo, você vai morrer essa noite. Você que deixou de passear com a sua esposa, de passear com o seu marido, daqui a pouco você morre, meu amado. E aí tudo que você semeou, o outro que vai colher. Porque quem fica viúvo é quem morre. A pessoa assim, amado, uma loucura. Né? Trabalha, não desfruta, não passeia. Ah lá, a Vilma está toda alegre porque está voltando de passeio. Né? Loucura. A gente tem alegria de estar na igreja, alegria de estar com os amigos, mas muitas vezes não tem a mesma alegria na casa, a mesma alegria na família, a mesma alegria, a mesma celebração. O povo aqui celebrou, porque voltaram a celebrar a ceia, celebrar a Páscoa, melhor dizendo. Então que Deus nos ajude, amado, para que cada dia você tenha motivo no seu coração de se alegrar ao lado da sua esposa,
de se alegrar ao lado do seu marido, de se alegrar junto com seus filhos, mesmo que for, para comer uma coisa tão simples, mas comer com alegria, celebrar com alegria, renovar com alegria, o seu voto de casamento. Por falar nisso, agora em março tem o início dos aliançados, Depois Tiago e a Jaque vai falar um pouco sobre isso. Então, amado, de buscar ajuda. A Bíblia diz que Ezequias, o lar dele estava uma desordem, mas ele era orgulhoso. Ele era orgulhoso. Amado, quebra esse orgulho, faz aliançados. É para abençoar a sua casa. É para abençoar a sua família. É para abençoar seu casamento. É para te ajudar. É para edificar a sua casa. A Bíblia também diz, amado, que ele colocou em ordem o reino e o palácio. 2 Crônicas, capítulo 31, verso 20 e 21. 2 Crônicas, capítulo 32, 27 a 30. A Bíblia diz que esse homem, ele trabalhou tanto, ele se dedicou tanto, o rei Ezequias, que ele possuía uma riqueza, possuía muitíssima riqueza e glória, que ele construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, a pedra preciosa. Ele construiu armazém para armazenar o trigo, o azeite, o vinho. Edificou estábulo para as suas ovelhas e os seus rebanhos. Construiu e adquiriu cidades. Canalizou água para abastecer a cidade de Jerusalém. Quanta dedicação para o reino! Quanta dedicação para ser projetado como um homem bem relacionado, um homem bem sucedido. Mas o que adianta, amado? Eu e você ser um empresário, um homem bem conhecido, pela nossa profissão, pela nossa riqueza, pelo nosso patrimônio, quando muitas vezes o nosso lar está uma ruína. Do que adianta? A coisa mais prazerosa, amado, para nós, é quando eu trabalho durante o dia e tenho oportunidade de voltar para casa, de encontrar a minha Bencinha. Né, Bencinha? A carinha dela, ó. Né? A alegria, amado. A alegria de encontrar o meu irmão. De estar junto com a minha família. Os meus amigos são importantes. Os meus amigos são importantes. Meus relacionamentos externos são muito importantes. Mas a minha família deve ocupar o primeiro lugar. O meu casamento, a minha família, a minha casa. Esse homem, ele construiu muita coisa lá fora. Mas em casa estava uma desordem. Mas em casa, amado, estava tudo ruim. Lucas, capítulo 12, verso 20. A palavra do Senhor para aquele homem chamado de louco é que ele deveria prestar atenção na sua alma. A palavra de Deus para o rei Ezequias era para que ele prestasse atenção na sua família. Ezequias olha para o palácio, irreparável, perfeito. Ezequias olha para o templo, perfeito, sem reparo, tudo em ordem.
Ezequias, agora olhe para sua casa. Ezequias, olhe para sua família. Como está seu casamento? Como estão seus filhos? Põe em ordem a sua casa, a sua família. Era o recado de Deus. Segunda Reis. Veja bem, amado. Veja bem, eu fico assim, amado, tem hora assustado com os detalhes que a Bíblia apresenta sobre a vida desse homem, do nosso irmão, chamado Ezequias. Segunda Reis, capítulo 20, verso de número 19. Primeiro, Isaías vai e entrega a palavra. Ponha em ordem a sua casa. Isaías vai embora, Deus fala com Isaías, Isaías volta e diz: porque você se humilhou, porque você orou, porque você quebrantou, então eu vou dar a você 15 anos. Era uma oportunidade. Aí a Bíblia diz que naquele momento, naquele segundo momento, Isaías também diz para aquele homem: Ezequias, porque você se humilhou, porque você buscou ao Senhor, então, toda essa desgraça, né? Toda essa tragédia que vai acontecer na sua família, você não vai ver. Você já estará morto. Então ele diz que haveria um dia em que o rei da Babilônia viria, tomaria toda aquela riqueza, todo aquele ouro, tudo aquilo que ele construiu. Amado, um dia a morte virá e o que você vai levar é uma calça e uma camisa. Não vai levar mais do que isso. Uma calça e uma camisa. Isto é, se alguém resolver colocar em você, né? Que você nem vai saber como que você foi enterrado. Bem vestido, mal vestido, com a roupa de ver Deus do domingo, ou com aquela bem batidinha da semana, você nem verá. Então Deus fala para ele: olha, tudo que você mostrou, que você conquistou, um dia o rei da Babilônia virá e vai tomar tudo de vocês. Vai tomar tudo dos seus filhos. E também, seus filhos serão escravos na Babilônia. Sabe o que aquele homem diz para Isaías? Eu fico abismado, amado. 2 Reis 20, 19. Boa é a palavra do Senhor que anunciaste. Boa é essa palavra? Como assim? Porque você não vai ver? Porque você não vai sofrer? Mas a Bíblia está dizendo: seus filhos vão sofrer. Por causa dessa desordem na sua casa, os seus filhos vão sofrer. Eles são ricos hoje, mas eles vão ficar pobres, vão ficar escravos, vão perder tudo. O rei da Babilônia vai entrar aqui e vai devastar esse templo, essa coisa do seu orgulho, não vai ficar nada. E os seus filhos viverão como escravo. E aquele homem diz: porque não vai acontecer e meus olhos não vão ver, a palavra é boa. Que coração é esse, amado? Se não vai acontecer comigo está tudo bem. Mas e seu filho está bem? A sua esposa está bem?
É isso que Ezequias fala para o profeta. Boa é esta palavra. Você não vai ver, você não vai experimentar, você não vai estar mais aqui. Mas seus filhos vão perder tudo. Vai ficar tudo pobre, miserável, escravo. Vão presos para a Babilônia. Ezequias diz, boa é esta palavra. Amado, isso mostra para mim e para você quão insensíveis muitas vezes eu e você podemos nos tornar. Deus estava mostrando para ele, olha, a coisa está feia, a coisa está horrível e vai ficar pior. Mas você tem 15 anos para arrumar. Você tem 15 anos para ajeitar. Aquele homem da parábola, a Bíblia diz, esta noite Deus pedirá conta da tua alma. Para Ezequias, ele recebeu uma segunda chance. 15 anos para arrumar. 15 anos para agora olhar com mais carinho, com mais amor, com mais atenção para a sua casa, para a sua família, para o seu lar, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa. Põe em ordem a sua casa. Põe em ordem a sua família. Se você, meu amado, tem um filho que não está na presença do Senhor, chore por ele. Clame por ele. E Ezequias estava tão insensível, amado, que a Bíblia diz que ele recebe essa palavra e fala que a palavra é boa. A palavra não era boa. Estava anunciando tragédia. Mas não vai acontecer comigo. Comigo está tudo bem. Eu estou bem. Está bom, minha amada. Você está bem, minha amada. Glória a Deus. Mas como está o seu marido? Você está bem, marido? Mas como está a sua esposa? Como casal, como estão os seus filhos? Como está a nossa casa? Como está a nossa família? Hoje, amado, nós vivemos um tempo, parece que nós vamos perdendo a sensibilidade. Mas não é comigo. Então é problema do meu filho. E a Bíblia diz, amado, que eu falei para os irmãos que temos pouca coisa a respeito da família de Ezequias. Ele teve um filho chamado Manassés. 2 Reis 21, verso de número 6. E esse homem, ele assume o reino. Ele é sucessor de Ezequias no trono em Jerusalém, amado, e diz que a Bíblia diz que esse homem se tornou tão ímpio, esse filho de Ezequias se tornou tão mau, que ele sacrificou o seu próprio filho em homenagem aos deuses que ele escolheu servir. Ele entregou o seu filho para sacrifício, para ser queimado vivo no altar dos deuses de Canaã. Manassés, filho de Ezequias, que Deus manda falar para ele, põe em ordem a sua casa. Mas o rei, filho dele se torna rei, e a vida dele se torna dessa maneira. Eu sei, amado, que atribuir culpa ao pai pelo comportamento do filho não é uma coisa muito honesta, mas serve para nossa reflexão. Né? Eu não posso ser responsabilizado pelos meus filhos, que já são adultos, por alguns netos que já são adultos, mas se alguma coisa está acontecendo com eles, não é culpa essencialmente minha, mas serve para minha reflexão. O que está tornando meus filhos, minha casa, minha família? O que estão tornando
os meninos que eu criei. Atribuir culpa ao pai não seria honesto. Atribuir culpa de toda a maldade de Manassés não é toda a culpa do rei Ezequias. Porque Manassés também tinha a liberdade de escolher, como o rei Ezequias também teve. E o rei Ezequias, amado, se você olhar, ele teve um péssimo exemplo de pai. O pai de Ezequias foi um péssimo pai. Mas Ezequias foi um homem que agradou a Deus. Mas no sentido de cuidar da família, ele recebe essa repreensão. Então, amado, que Deus possa nos ajudar e nos abençoar, para que cada dia, amado, eu e você, possamos cada dia melhorar, como marido, como pai, você como esposa, como mãe, para que nós tenhamos um lar, tenhamos uma família, que realmente é uma família alinhada com Deus, uma família unida que busca ao Senhor. Lucas capítulo 15, verso de número 8, nos conta 3 parábolas em Lucas 15. Mas eu quero ressaltar a segunda parábola. Na segunda parábola, Jesus conta a história de uma mulher, onde a moeda que ela tinha, ela perdeu dentro de casa. Muitas vezes, amado, nós podemos perder algumas coisas inestimáveis, valorosa, preciosa, dentro da nossa própria casa. Podemos perder o casamento, podemos perder filho dentro de casa. Aparentemente, olhando de fora, tudo estava bem. Por que perdeu? Perdeu por quê? Separou por quê? Por que separou? Então, a Bíblia diz que essa mulher, ela perde a sua moeda dentro de casa. Dentro de casa, a casa como um lugar de perdição. Um lugar de perdição. A casa dela perdeu, ela perdeu a moeda, não foi na rua. Perdeu dentro de casa. Mas essa mulher, diz a palavra do Senhor, que ela acende a casa, a luz da casa, e ela varre a casa, ou seja, tira toda a sujeira, e ela encontra a sua moeda novamente. Então, amado, que Deus nos ajude, e que Deus nos abençoe. Se há alguma luz que precisa ser iluminar a nossa casa, iluminar a nossa família, vamos pedir ao Senhor. Senhor, ilumina meu lar, ilumina a minha casa, para que minha casa seja lugar de salvação, de cura, de refrigério, de celebração e não de perdição. Ela varre, ela acende, ela varre, tira a sujeira, tudo que está sujo dentro de casa ela tira. Tirar a sujeira de dentro da casa, tirar o lixo de dentro da casa. Rotineiramente, quem sabe 2, 3 vezes por semana, você pega o lixo e leva para fora. O lixo que foi produzido dentro da sua casa. Mas muitas vezes, amado, não é só lixo. Lixo físico que é produzido dentro da nossa casa. É lixo que vai entrando através da escola, através das amizades, através do celular, através da internet, que vai entrando. Essa mulher, ela tira. Ezequias, uma das coisas que ele fez foi tirar, limpar o santuário, limpar a casa do Senhor.
E ali agora, quando eles se reúnem para celebrar a Páscoa, que era para ser de 7 dias, havia tanta alegria para o povo, para estar na casa do Senhor, que essa festa foi prorrogada por mais 7 dias. Que Deus nos ajude, amado, e que Deus nos abençoe, para que seja aqui na igreja, ou seja na nossa casa, sempre haja a alegria do Senhor. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor possa completar esta palavra no seu coração.